poder estarmos juntos, celebrando ao nosso Deus, celebrando ao nosso grandioso Pai, aquele que nos resgatou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. E é um motivo de muita gratidão quando a gente se reúne como igreja, não apenas para adorar a Deus, mas para cultuar a Ele. Porque adorar ao Senhor, a gente pode adorar em casa, adorar no trabalho, adorar ao deitar, adorar ao levantar, porque tudo que é em nós é para adorar ao Senhor. Mas quando nós nos reunimos como filhos, como igreja, como congregação, nós reunimos-nos para cultuar ao Senhor. Então eu quero agradecer a nossa querida irmã Jane, Janaína, pelo convite, a pastora Ana e ao pastor Elcio, que sempre tem me recebido com muito carinho, e a esse Ministério de Missões que eu tenho um amor muito especial desde que a gente se conheceu aqui neste lugar. Amém? Então estamos aí nesse mês missionário de uma forma mais específica, né? Porque nós compreendemos que a nossa vida é uma missão. Nós somos uma tarefa inacabada, né? E a missão ainda também é uma missão inacabada. Atos ainda está sendo vivenciado nos dias de hoje. Por mais que o livro de Atos ele tenha encerrado seus capítulos escritos, mas o encerramento daquele escrito de Lucas não foi para que se encerrasse a movimentação da igreja, mas para que a igreja entendesse que a sua movimentação deveria continuar. Porque o Evangelho de Cristo, ele não veio para fechar portas da salvação ou abrir portas para alguns, mas para que essas portas permanecessem abertas a todos aqueles que creem, até que Jesus volte. Amém? Então a gente precisa deixar essa porta aberta até que Ele venha. E enquanto Ele não vem, e enquanto Ele não nos leva, seja por morte e morrida ou pelo arrebatamento da igreja, nós precisamos ter as portas dos céus abertas na terra, para que o mundo continue conhecendo quem é a Jesus. E não apenas conhecendo de ouvir falar sobre Ele, mas que por causa do nosso compromisso, por causa da nossa vida, do nosso testemunho, daquilo que Ele faz em nós e através de nós, o mundo creia que Ele existe e que deseje ter o mesmo relacionamento pessoal com esse Deus. Porque não basta apenas nós ouvirmos falar sobre Deus. Muitas pessoas já ouviram falar sobre Deus. Muitas pessoas dizem crer em Deus, mas relacionar-se com Ele, ter uma vida de caminhada com Ele, nem todos ainda têm. Quem nunca ouviu a frase de praxe? Quando você vai evangelizar alguém ou conversar com alguém sobre o Evangelho e a pessoa diz assim: eu já tenho Jesus aonde? No meu coração. É assim ou não é? Já tenho Jesus no meu coração. Eu já sou do Senhor desde que eu nasci, que Ele é o meu Deus. Mas quando você pergunta sobre o relacionamento que essa pessoa tem com esse Deus, Criador, Pai e Salvador em Jesus, poucos o conhecem. Porque ninguém pode conhecer o outro sem que com ele ande, sem que com ele dialogue, sem que com ele tenha um relacionamento pessoal, sem que com ele tenha uma amizade, sem que o conheça de ouvir, não só falar, mas de com ele andar. E aí, trazendo isso para nós, como filhos de Deus, crentes em Jesus, porque cremos no sacrifício salvífico de Cristo e nos submetemos ao sacrifício dele, reconhecendo que sem ele não seria possível que estivéssemos aqui.
Quando nós entendemos isso, irmãos, é impossível que verdadeiros cristãos e verdadeiros filhos de Deus não o conheçam de com ele andar. Aquele que verdadeiramente conhece a Cristo, de com ele andar, vai ser reflexo de Cristo por onde você passar. Isso é cumprir a nossa missão. É carregar a presença de Deus, a presença do Salvador, aonde a gente passar, de tal maneira que as pessoas elas tenham o desejo, elas tenham o anseio de descobrir quem é esse Jesus com quem você anda. Quem é esse Jesus que você testemunha de vida? Porque aquele que habita em nós, que é fonte de vida e é alimento para um mundo faminto, nós temos esse alimento para o mundo. E se o mundo não deseja conhecer a Cristo, não apenas por causa dos seus olhos fechados pelo pecado, mas por causa da ausência do nosso testemunho, do pão da vida em nós, como, pois, o mundo conhecerá que verdadeiramente Cristo está vivo? Não que ele não tenha poder de fazer isso, ele pode. Aquele que fez o universo não teria poder de se revelar como ele quer, se ele se manifestou de formas extraordinárias ao mundo, pela criação, pela criatura, pela escrita e pela pessoa de Jesus viva. Ele tem o poder para fazer tudo, mas aprove a ele querer se instrumentalizar de nós, pequenos homens, falhos, mas resgatados, perdoados, reedificados, justificados pela fé, para levarmos a manifestação da sua fé àqueles que não têm uma fé firmada nele. E é justamente sobre isso que me chama a atenção, exatamente o texto que foi dado, e nós vamos fazer algumas entrelinhas aqui em alguns textos. Então abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 16, que foi o texto que foi dado. Que coisa linda! Atos 16. Versículo, eu quero que a gente leia a partir do 6, embora o texto base está entre o 9 e o 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga vou para a escola dominical. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, eu vou para a escola dominical. Olha, então todo mundo é aluno da escola dominical. Olha. Vamos ler. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Vamos reler o versículo 9, a parte B, lá no finalzinho. E rogou, dizendo: passa a Macedônia e... Aí agora o 10. E... depois de muito tempo? Anos depois? Como é que diz aí na sua Bíblia? E logo, e imediatamente. Foi o que ele fez. Depois desta, não da sua vontade, mas depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo
6, o texto começa dizendo que o motivo, a motivação e o desejo de Paulo era ir para outro lugar. O texto começa dizendo que eles passaram pela Frígia, depois pela província da Galácia, e eles iam ter uma outra direção. Mas ele diz algo importante, ele disse assim, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra onde? Era para a Ásia que Paulo queria ir. Ele já vinha de 2 missões, que era pela Frígia, depois pela Galácia, e a perspectiva deles era chegar na Ásia. Eles tinham um novo ponto de partida. E na verdade, depois das viagens missionárias de Paulo, Paulo de fato evangelizou toda a Ásia. É incrível, né, saber disso? Como que Paulo conseguiu evangelizar toda a Ásia, deixando igrejas, né, que antes começavam nas casas, e hoje a Ásia é um grande continente necessitado do evangelho. Que coisa interessante. Paulo evangelizou a Europa, evangelizou a Ásia e assim por tantas outras cidades. E hoje você percebe que a Ásia é um continente, não é um país. É um continente inteiro precisando novamente que Cristo seja levantado entre os países daquele lugar. Quando eu estive lá em Jakarta, na Indonésia, foi uma das experiências muito ricas para mim. Bem diferente do que eu vivi lá na África, né, em Cabo Verde, porque Cabo Verde a gente ainda tem um grande contexto de abertura do Evangelho. Quando você vai para as ilhas, né, lá as ilhas cabo-verdianas, por mais que eles tenham outras ideologias e outras religiões, mas o catolicismo, ainda romano, mas tido como cristãos, eles ainda são grandes, são altos, o percentual lá. Mas o cristianismo protestante em si, até a época onde eu estava, era entre 1,5% a 2% que havia de cristãos protestantes no país inteiro. Mesmo assim, eles são abertos. Eles ouvem, por serem bastante católicos, né, por terem assim, aquela abertura de querer ouvir, de querer conhecer, mesmo com todo um misticismo religioso que exista, mas eles são abertos. Então eu saí de um contexto onde você podia chegar na casa de alguém, fazer um culto doméstico, um grupo familiar, um evangelismo, um discipulado evangelístico, que era um dos métodos que nós usávamos, era ter um encontro de praticamente 1 mês e meio, semanalmente naquela casa, evangelizando, discipulando pessoa por pessoa. E aí nós passamos muito tempo fazendo isso e até hoje ainda é um método que o casal pastoral que está lá continua fazendo. Então nós tínhamos esse acesso de orar por aquelas pessoas, de ler a palavra com elas, de ensinar, de poder ministrar esse período, depois trazê-las para a igreja, quando ou não decidiam caminhar com Cristo. Mas aí eu saio desse contexto, que é praticamente o nosso contexto brasileiro. Nós temos a liberdade cristã, de apesar de todo um sistema hoje estar sendo tão pressionado, mas ainda assim, olha como a gente pode estar. A gente pode estar aqui, erguendo nossas mãos, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Então nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus por estar aqui, nesse momento, com portas abertas, e você podendo livremente dizer a quem você crê. E aí a gente sai desse contexto aqui, agora vamos para um contexto asiático. Tudo fechado, não se prega na rua, não se tem acesso para evangelização. As igrejas são dentro dos shoppings, algumas são empresariais, pouquíssimas são igrejas abertas, um pouco mais afastadas das cidades, porque não existe
essa facilidade de você estar ali com o evangelismo tradicional, nem o evangelismo porta a porta, nem o evangelismo de grupo familiar, a não ser o trabalho que alguma igreja local desenvolva lá. E aí eles saem de dentro, vão para os trabalhos sociais, fazer fora. Ou você vai, quer cultuar o Senhor como igreja assim, você vai para uma igreja que seja de determinado empresarial ou na última sala de um shopping center. E os shoppings da Ásia são imensos. Se você olha o Rio Mar daqui, triplique o Rio Mar. Se você ficar com casa desse pé. Lá tem shopping que tem até barco dentro. Você está passeando de barco dentro do shopping. Né? Que é um dos shoppings maiores que tem lá em Jakarta. E em Singapura também. E aí você vai para essa realidade de uma igreja fechada ali dentro, mas ao mesmo tempo é uma referência, porque quem está dentro do shopping pode subir para lá para cultuar ou assistir o culto, como se diz aqui, né? Assistir o culto ou cultuar lá. E lá nós temos praticamente 5 cultos no domingo. Entre 1h30 ou 2 horas, entre um e outro, e você vê um povo sedento de Deus, que buscam a renovação, a restauração e principalmente a liberdade espiritual. Porque por mais que eles possam fazer isso lá, ao sair dali, no meio da rua como nós, não se pode fazer. E tudo, como sempre, a gente já aprende na esfera da evangelização, que um dos meios importantíssimos para você ter acesso ao coração de alguém para ministrar o evangelho é através dos relacionamentos, é da amizade. É você criar amizade com alguém e aí você vai apresenta um discipulado, apresenta um pouco, quer conhecer mais a palavra, mas imagina um lugar que eu não sabia falar a língua de lá. Eu não sabia interpretar o idioma, porque lá falava inglês, barraça, indonésio e tinha o dialeto de cada região, um pouco parecido com a África. E só eu falava português, junto com o meu grupo que estava lá. E a gente não tinha esse acesso. Fora o curto tempo, né? Para você conseguir fazer isso, era um mínimo de 1 ano a 2 anos no lugar, para você aprender um pouco melhor ou o próprio inglês, se você não sabia falar, ou o idioma de lá, que era o barraça indonésio. E aí, para isso, você tem que se relacionar com o povo. Como você vai se relacionar inicialmente com o povo? Que 80% dele era da ala muçulmana, que não se aproxima. E fora o árabe, que eles falam. Como é que a gente ia ter convívio com facilidade? Então você vem do extremo para o outro. E aí você tem uma gama de oportunidades aonde você está, mas a gente não se permite muitas vezes sermos movimentados por aquilo que Deus quer trazer através da nossa vida. E aí quando eu olho para Paulo, o texto dizendo que ele queria ir para a Ásia naquele momento, a Ásia era um lugar do coração de Deus? Era. Porque Deus quer que todas as nações o conheçam. E o texto vai dizer lá em Atos também pelo apóstolo Pedro, que toda a língua e todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Deus Pai. Mas, até que isso aconteça, qual é o desejo do coração de Deus? Não falo só de desejo, eu falo de propósito. É que os povos conheçam que Ele veio por meio de Jesus. Então, se a gente for olhar o texto criticamente, a gente vai olhar e vai dizer, oxe, que coisa, mas a Ásia não era um lugar de pregar o Evangelho? Por que Deus não deixou Paulo ir para a Ásia? E aí a gente vai vendo que Paulo já vinha de várias viagens missionárias, mas não é Paulo que desiste de ir para a Ásia. O texto é claro quando diz assim, e impedidos pelo Espírito de irmos para a Ásia. Então, durante o nosso percurso de missão,
Espírito. Diga comigo, ser guiado pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Porque aquele que se envolve com as coisas de Deus não é guiado pelo seu próprio coração. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está sendo guiado pelo Espírito ou pelo seu coração? Porque se formos guiados pelo coração, a gente vai fazer muita coisa que a gente deseja, mas não é a forma, o momento e o tempo que Deus deseja. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, por amor, obedece quando Deus manda, mesmo que você não deseja. Porque nem sempre nós vamos fazer o que a gente quer, mas por amor obedeceremos ao que Deus quer. Você está disposto a isso? Ser guiado pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito, queridos, muitas vezes seremos freados por Deus. Ser guiados pelo Espírito. Muitas vezes a gente vai querer ir para uma direção, mas vamos ser impedidos pelo Senhor, mesmo sendo para a obra de Deus. Sabia disso? Tem coisas que Deus permite, tem coisas que Deus freia. Grave bem isso. Tem coisas que Deus permite, tem coisas que Deus freia. Mas se Deus freia, ou se Deus permite, mas se você está sendo movido pelo Espírito Santo, obedeça conforme o Espírito lhe permite. Porque quando Ele freia, ou quando Ele permite, é porque Ele tem um propósito maior do que aquilo que os nossos olhos podem ver. E muitas vezes nesse processo de serem impedidos pelo Espírito para ser guiados ao mesmo tempo pelo Espírito, o texto diz que quando eles são impedidos para ir para a Ásia, eles dizem assim, olha, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Aí ele diz assim, Paulo teve uma noite e uma visão. O mesmo Espírito que impede Paulo de ir para a Bitínia e o desejo de Paulo anunciar a palavra na Ásia, e essa era uma das cidades de lá. Ele diz, Paulo teve uma visão quando eles passam pela cidade de Mísia e descem em Troade. Eles fazem outro percurso e naquele percurso o Espírito dá uma visão a Paulo. E nessa visão o texto diz que era um homem da cidade da Macedônia, que aparece a ele em visão e grita o socorro. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E dando uma olhada sobre a Macedônia, Macedônia era um lugar onde o povo era muito grego e era uma cidade da Grécia, mas também os próprios gregos diminuíam outros gregos. Então a Macedônia era um lugar onde os gregos estavam considerados como menos favorecidos. Digamos assim, eram os menos considerados. Por quê? Porque eles eram tidos como não muito cultos, não eram pessoas que tinham muito conhecimento, que a gente sabe que a Grécia era um lugar de grande conhecimento. Os deuses gregos estão ali. Conhecimento filosófico está ali. A ciência avançou muito a partir dali, não é? Mas mesmo sendo um lugar tão desenvolvido em conhecimento, tão desenvolvido em filosofias, tão desenvolvido em muitos deuses, haviam aqueles que eram rejeitados pelo seu próprio povo. Eram os menos favorecidos. Gregos menos favorecidos. O que é que a gente poderia trazer hoje para a gente? Talvez alguns lugares menos acessíveis que a gente tem na nossa comunidade, né? Está entre nós
mas não são tão vistos por aqueles que deveriam ser. E aí, esse homem aparece nessa visão, pedindo para que Paulo atravesse aquele lugar e chegue até eles. E era justamente a classe desse povo que o homem na visão representava. E aí, quando você vai buscando um pouco, descobrir mais sobre esse povo, além deles serem considerados como aqueles menos cultos e com pouco acesso ao lugar, eram pessoas extremamente necessitadas da verdadeira salvação. Porque por mais que os gregos tivessem os seus grandes deuses e conhecesse tantos deles, a gente vai encontrar em um dos textos de Paulo, também em Atos, Paulo indo para o Aerópago. E no meio de tantos deuses que tinham seus altares ali, havia um com o nome ao Deus desconhecido. Eles conheciam os seus deuses. Eles não conheciam a Deus. Então, ou seja, era uma cidade rica de conhecimento, rica de idolatria e pobre de Deus. Pobre da verdadeira espiritualidade. Pobre de espírito. Pobre de reconhecer o que eles precisavam ter no Senhor. Então, por mais que eles fossem um povo desenvolvido, parecia-se muito com o povo das cidades também da Ásia. Quando o anjo escreve aos líderes, ao anjo da igreja, igreja da Ásia, ali entre as 7 cartas, eram igrejas que tinham muitos dos seus desenvolvimentos, mas sempre tinha uma coisa que Deus dizia: olha, tenho contra ti isso, tenho contra ti isso, tenho contra ti isso, menos a igreja de Filadélfia. Foi a única igreja que permaneceu fiel a Deus em todas as esferas. E aí, quando ele tem essa visão para ir, é muito interessante que quando você olha a palavra passa Macedônia e ajuda-nos, de uma forma simples, a gente olha, ele está pedindo só para ele atravessar aquela cidade e ajudar o povo. Eu confesso que fiquei um pouco bem surpreendida quando eu vi a introdução ou a interpretação dessa fala em um contexto específico. Quando diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos, o que é que significa isso biblicamente? Ele está dizendo, vem viver algo sobrenatural. Coisa tremenda. Eu olho se Jesus tinha misericórdia de nós, que eu não cheguei nem na metade desse sobrenatural ainda. Vem viver o sobrenatural. E de fato, queridos, cumprir a missão de Deus não é nada natural. É ir na contramão da sua vontade. Quando você não está alinhado à vontade de Deus. É ir na contramão do sistema. É ir na contramão do que o mundo dita para nós. É ir na contramão do que a cultura nos fala. É ir na contramão de tantos projetos que a gente às vezes ilumina ou deseja da nossa vida. E quando a gente se encontra com aquele que tem o maior propósito por nós, tem muita coisa que a gente abre mão por causa do amor sacrificial. E não é porque Deus destrói sonhos, é porque Ele nos convence que sonhar com Ele é muito maior do que os nossos sonhos naturais. Porque os nossos sonhos naturais, ainda que Deus nos ajude a vivenciá-los, e é bom, eles não são eternos. Mas sonhar os sonhos com Deus é sonhar os sonhos eternos de Deus. Porque tudo que a gente faz aqui, no reino, no campo do Espírito, não é terreno. É eterno. A salvação não é terrena, ela é eterna. A palavra não é terrena, ela é eterna. Tanto é que o texto diz que tudo vai passar, mas as palavras dele não hão de passar. Então, o que a gente tem dentro de nós e em nossas mãos não é natural.
sobrenatural, porque é eterno. A nossa missão como filhos de Deus, como representantes desse Senhor, não é uma missão natural, porque não foi recebida por um homem terreno, mas foi dado por alguém eterno a um ser humano que está na terra. Porque até o fato de estarmos aqui não é porque somos terrenos. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, e nossa terra é passageira aqui, mas a nossa eterna terra é a nossa nova Jerusalém. Então a gente vive com os pés na terra, mas o nosso movimento precisa ser eterno. E para que esse movimento se concretize conforme aquilo que Deus traz para nós como eterno, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Paulo não se movimentou só porque ele queria. Todo o movimento de Paulo foi feito pelo Espírito. E é impossível que a igreja e o cristão faça a obra sobrenatural de Deus movimentando por si só. A gente precisa do movimento do Espírito. Esse movimento do Espírito que eu falo não é simplesmente a gente ver o fogo, o poder, a glória manifesta com o mover dos dons do Espírito. Se eu creio que Deus faz, se tem alguém que crê, se tem alguém que acredita, se tem alguém que vive isso, uma dessas pessoas além de vocês sou eu. Mas eu estou falando de um movimento do Espírito que nos leva a um amor sacrificial. Nenhum movimento verdadeiro em Deus será um movimento que não leva você a obedecer a Deus de forma sacrificial. Se a gente diz que ama a Deus e não obedece à direção de Deus, o nosso amor não é sacrificial. Ele é tudo, até fogo de palha, menos sacrificial. Porque muitas vezes nós queremos um movimento do Espírito que a gente veja cura, libertação, poder, manifestação, tudo isso ele pode fazer nos dias de hoje. Ele não mudou? Mas para que tudo isso? Se não for para que a gente se submeta ao perfeito amor em Deus, não vai valer de nada. Porque o fogo, o poder e a glória não é para mostrar o quanto somos fervorosos, mas o quanto somos obedientes. Não tem fervor sem obediência. E o maior ato de amor é obedecer. E aí a gente vai vendo Paulo sensível à direção do Espírito. Primeiro, ser guiado pelo Espírito. E segundo, sensível ao Espírito. E uma igreja sensível ao Espírito, ela consegue discernir a voz do Espírito aonde ele quer guiar a igreja. Então muitas vezes a gente se prende a uma fórmula, a um método, a uma estratégia, mas não se prende ao Espírito. Quando a gente se prende ao Espírito, a gente se desprende da gente. E deixa que o Espírito seja desprendido em nós. E um Espírito desprendido, ele nos leva aos lugares que Deus preparou para nós irmos. E quando esse lugar, por mais que a gente olhe e diga assim, não, eu não tenho condição de fazer isso aqui, mas se estiver sendo movido pelo Espírito, você consegue fazer o sobrenatural que o Espírito lhe manda. A missão da igreja, a nossa missão como cristãos individuais, é de fato uma missão sobrenatural. Porque não é pela nossa força, não é pela violência, mas pelo
espírito, diz o Senhor. Por mais que a gente tenha habilidades, por mais que a gente tenha formações, nada terá tanto valor se não for movimentado pelo Espírito. Somos muitos capazes, devemos nos capacitar, devemos aprender, devemos nos instruir, devemos buscar o melhor, porque Ele nos deu inteligência para isso. Mas não é o que você contém na sua esfera natural que fará com que você viva o sobrenatural. Mas é quem te movimenta, que te fará viver o sobrenatural em uma missão sobrenatural. Esse é o Espírito. E se nós queremos entender o clamor das nações, e nações aqui não é só o nome das nações, é o povo das nações. Que é onde tem um povo, um coração, que ainda não tem a Cristo como morador da sua vida, ali é um campo missionário. Aonde há um coração sem Cristo, não apenas coração, mas a gente fala coração aqui é a vida. Aonde há uma vida que não conhece o verdadeiro amor, perdão e graça de Cristo, é um coração missionário. E se nós não estivermos sendo movimentados pelo Espírito, nós não seremos sensíveis à voz do Espírito. Nós seremos sensíveis à voz da nossa vontade. De tal maneira que muitas vezes, quando nós somos impelidos ou confrontados entre a nossa vontade e abrir mão dela sacrificialmente pelo propósito de Deus, aquele que é movido pelo Espírito e sensível à voz do Espírito vai se render a Deus. Porque é impossível que nós sejamos plenamente ministrados por Ele e não rasguemos o nosso coração diante dele. Porque duro é para nós lutar contra os aguilhões. Irmão, não adianta você correr do propósito de Deus na sua vida. Não lute contra os seus próprios aguilhões, porque você vai se ferir até a última gota de sangue, para você se render a Ele e dizer: Senhor, agora me cure que eu vou. Não adianta lutar contra os aguilhões, os aguilhões da sua própria vida. Ninguém resiste à voz do Espírito. Por mais que seja desafiador, por mais que às vezes a gente não entenda naquele momento tudo que Ele quer dizer, que Ele não vai nos dizer tudo. Mas é uma vida de extrema confiança na direção desse Espírito. Se eu soubesse que eu passaria tudo que eu já passei na minha vida, como pessoa, como filha de Deus, como cristã e como obreira, talvez no início do caminho eu nem quisesse continuar o caminho. Só queria ficar lá adorando Jesus e ouvindo Jesus, está tudo certo e eu vou para o céu. Mas depois de ter passado tudo que eu já passei, quando eu olho para trás, aí eu digo assim: eu faria tudo de novo, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eu sentiria as mesmas dores de novo. Talvez eu não seguiria os mesmos métodos, mas eu sofreria tudo de novo. Porque não foi sofrer por sofrer. Aquele que mais sofreu estava comigo em todo o meu sofrimento. É por isso que eu consegui chegar até aqui. Porque quando a gente abre mão de nós, pela grandeza de Deus, o sofrimento torna-se pequeno de algo que é tão grande e de uma graça que foi tão maior que nos alcançou. Então, quando a gente pensa em nós como tarefa da igreja, como missão da igreja, eu quero lhe dizer uma coisa: nunca coloque sobre você fazer as coisas de Deus com peso. Peso foi o nosso pecado. Pesado foi a cruz.
fizer aqui, de forma coerente, com amor a Deus, com entrega verdadeira, não será um peso, mas será um sacrifício com alegria. Será o sacrifício com alegria. Eu não falo de religiosidade, eu falo de verdadeira espiritualidade. Torna-nos sacrifício com alegria. Quando é pesado, você está sendo mais religioso do que espiritual. Guarde isso. Quando você começa a murmurar por estar tão pesado, reveja sua espiritualidade. Talvez seja ela que esteja tornando você mais pesado do que o que você faz. Talvez você esteja vendo esse tenho que fazer para Deus. Está tão pesado, mas eu tenho que fazer para Deus como uma forma de troca para Deus. E não como uma entrega para Deus. Porque se for entrega, não é troca. Entrega não é troca. Entrega é renúncia. Entrega é oferta. Entrega é dizimar-se para o Senhor. É entregar quem somos, tudo que temos, o que a gente nem sabe ainda que vai vir. Então, oferta não é por peso, não é por pressão, mas é por liberalidade e gratidão. Então, nosso servir, a nossa entrega não é por obrigação, é por gratidão, é por reconhecimento de que se não fosse por Ele, a gente não chegaria onde a gente chegou. Então, por que Paulo tinha tanta entrega? Porque Paulo dedicou tanto uma vida ao ponto de dizer lá no capítulo 20, versículo 24, sabendo que quando ele ia sair de Éfeso, ia para Jerusalém, ele não sabia o que iria acontecer com ele. Mas o texto diz assim: o Espírito me revelou que eu encontraria prisões. Porém, eu não tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, portanto, eu não vou me guardar, mas pelo contrário, eu vou me gastar. E me deixarei gastar por aquilo que Ele me chamou. E aí ele diz: não tenho a minha vida por preciosa, portanto, todavia, que eu cumpra o ministério que me foi confiado. Pregar com alegria. Irmãos, isso é muito forte. Contanto que eu cumpra com alegria. Ele não disse que eu tanto que eu cumpra por obrigação. Anunciar o evangelho do reino de Deus. E Paulo já vinha de muitas chicotadas. E no final da carreira ele diz: eu ainda quero cumprir com alegria. Aleluia. Paulo estava reafirmando e dizendo: eu sofri até agora, mas eu continuo cumprindo com alegria. Você está cumprindo a sua missão com alegria? Ou será que toda vez você reclama por causa das coisas que tem que fazer para Deus? Ou será que você não consegue abrir mão em um dia específico de algo que você pode dedicar melhor a Deus? Está cumprindo com alegria ou está cumprindo com obrigação? Está pesado ou está cansado, mas feliz? É diferente, viu? Tem dia que eu estou cansada. Senhor, eu estou tão cansada hoje. Mas renova minhas forças, porque eu estou feliz mesmo assim. É assim, pastores. Tem dia que a gente nem dorme direito, preocupado com as coisas. Mas a gente diz: Senhor, Tu és a minha força. Tu és o arrimo da minha sorte. És Tu quem me torna feliz. Está pesado?
ou está feliz? Paulo, em todas as suas viagens, enfrentou seus desafios. Foi até mordido por uma cobra no meio das suas missões. E quantas vezes, na caminhada, no meio de toda a trajetória que a gente faz para o Senhor, somos mordidos por muitas cobras que tentam envenenar o nosso chamado, que tentam envenenar o nosso ministério. A gente vai encontrar, irmãos, em qualquer lugar. Estou falando que você vai ser envenenado por uma cobra. Não. Mas às vezes as cobras representam muitas coisas. Representam pessoas, representam enfermidades, representam portas fechadas, representam frustrações. Eu já tive algumas cobras chamadas frustrações. Eu já tive algumas cobras chamadas decepções. Eu já tive algumas cobras chamadas depressão espiritual. Eu já tive algumas cobras chamadas sensação de morte. Mas assim como Deus fez com que o veneno não matasse Paulo, Ele também faz com que o seu sangue limpe o veneno que entra na nossa alma. Oh, glória! Ele limpa o veneno que a dor coloca na nossa vida, porque maior é o propósito. Oh, glória! Com veneno ou sem veneno, cumpra o propósito. E obedeça ao que o Espírito está movimentando a sua vida. Não queira entender todos os caminhos de Deus. Se submeta que é melhor. Porque nem sempre, oh glória, você vai entender os caminhos de Deus. Nem toda tempestade é para destruição. Tem tempestade que é para limpar a casa. Aleluia! Glória a Deus! Tem tempestade que vem para nos derrubar. Tem. O vento contrário. Mas tem vento contrário que é necessário. Porque às vezes os ventos contrários da vida que nos tira do lugar de conforto. E ninguém que decide andar com Deus vive uma vida totalmente confortável. Porque nem Jesus teve uma vida confortável. E falar de vida confortável não é sobre dinheiro, não é isso não. Mas eu falo do conforto das nossas vontades. Queremos viver o sobrenatural de Deus, mas a gente não quer se render nem no natural de Deus. Nem naquilo que a gente pode fazer. A gente quer que Deus faça o grande. Você não está fazendo nem o mínimo que você sabe que tem que fazer. E não estou falando de limitações, não. Eu estou falando de coisas que a gente pode fazer, mas a gente não faz porque não quer. Porque pensa que está fazendo para os homens. Você não está confiando com homens. Você não está caminhando com homens simplesmente. Sua aliança não foi com homem. A sua aliança foi com Deus. Obedeça à direção do Espírito de Deus. Porque se a sua aliança foi feita com homens, ela vai quebrar. E você vai se quebrar também. Porque os homens são falhos. Nós somos falhos. Eita, foi a direção totalmente diferente. A nossa vida é frágil. Nós somos vulneráveis. Nós somos temporais. A gente pode estar aqui hoje, amanhã pode não estar mais. Mas aquele que faz aliança com Deus não se quebra por qualquer coisa. E eu diria, não por qualquer coisa, ela não se quebra. A gente pode se quebrar, mas a aliança foi feita de sangue. Jesus disse: este é o cálice da nova aliança. Quem fez aliança com você foi Deus. E por que
dos nossos inimigos. Mas não é para mostrar que a gente é o bambambam. É para mostrar que é Deus quem toma conta da vida dos seus. Cuidado com as decisões precipitadas que você está procurando dar. Cuidado com o que você está pensando em fazer sem a direção do Espírito de Deus. Alguém está aqui querendo tomar uma decisão que não está no propósito de Deus. Cuidado para você não se embaraçar com o desejo do seu coração. Conserve a palavra que está sobre a sua vida, porque fiel é aquele que te chamou para cumprir a seu tempo tudo o que ele um dia lhe falou. E eu sei que essa palavra tem uma direção específica. Eu não programei nada disso, mas a gente obedece o que o Senhor manda. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: não é o seu momento. Não insista, porque não é o seu momento. Tenha paciência. O processo está difícil, mas ainda não é o seu momento. Aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme. Está querendo sair do lugar? Aguenta firme. Porque nesse processo Deus está tratando com você. Fique de pé em nome de Jesus.